Olá, turma. Esta é a primeira videoaula que eu estou produzindo para as turmas do segundo ano de Geografia, mas antes de começarmos qualquer coisa, eu quero fazer alguns esclarecimentos em relação a esses módulos de aulas de revisão e de aulas de conteúdo também, em que ainda não foram trabalhadas em sala de aula, mas que vamos trabalhando à medida que não podemos retornar desse momento de quarentena, né, em que as aulas estão suspensas. E eu queria primeiro fazer algumas observações sobre esse trabalho que nós vamos fazer, para então a gente começar. A primeira coisa que eu quero observar é que a participação não é obrigatória. Ou seja, de forma alguma, essas aulas é obrigado que vocês todos participem, que vocês assistam. Primeiramente, porque nem todos os colegas vão conseguir ter acesso a essas aulas, né? Principalmente aqueles colegas que tiverem com dificuldade de acessar a internet. E além disso, tem a questão de que essas aulas elas são com o objetivo de retomar o ritmo de estudo, ou seja, é para que vocês não fiquem parados sem rever a matéria, sem estudar a matéria, para no momento em que a gente possa retomar as aulas, vocês tenham alguma coisa ainda na lembrança, na memória, e vocês não tenham perdido completamente o ritmo de estudo. Então, para vocês não perderem o ritmo de estudo, eu vou estar produzindo alguns desses vídeos, né? Eu produzirei alguns desses vídeos. A minha outra observação é que qualquer atividade que por acaso for passada durante essas aulas, elas não valem nota, né? E se caso no futuro elas passarem a valer, eu darei novos prazos de entrega a todos os estudantes para que aqueles que não tiveram acesso à aula ou não tiveram acesso às atividades tenham tempo justo, né, para entregar essas atividades. Mas por hora, nenhuma delas vão ser contadas como nota para unidade. Estou dizendo se no futuro a gente pensar na possibilidade de aproveitar alguma coisa, eu darei novos prazos aos estudantes que por acaso não tiveram acesso. Bem, outra observação que eu tenho para dar a vocês é que essas aulas, né, tanto de revisão como aulas de conteúdos que ainda não foram trabalhados, e eu pretendo avançar no conteúdo até que a gente volte a uma normalidade, eu vou repor presencialmente. Então, todas as aulas serão repostas assim que possível com o retorno das aulas. Mas então isso significa que as aulas que eu estou dando são aulas de complementação aos estudos de vocês, porque realmente eles são conteúdos que fazem parte da grade, mas uma aula à distância não é a mesma coisa de estar ali em sala de aula, tirar todas as dúvidas de vocês. Então, de qualquer forma, todas as aulas que a gente tiver por aqui pelo YouTube, todas elas vão ser repostas presencialmente. Então, significa que as revisões eu vou retomar nas aulas e as aulas mesmo de conteúdos que não foram trabalhados antes da gente entrar em quarentena, né, vão ser dadas presencialmente de qualquer forma. Então, volto a dizer que o objetivo é somente que vocês retomem o ritmo de estudo e não fiquem parados durante a quarentena, né? Bem, os primeiros dois vídeos fazem parte de um módulo um, né, que é um módulo de revisão, onde a gente vai falar um pouco sobre o primeiro conteúdo que trabalhamos em sala de aula, que foi o trabalho e os modos de produção pré-capitalistas, em que a gente discutiu aqueles conceitos da sociologia, que são conceitos que aparecem muito nos textos sobre o capitalismo, que é era o principal objetivo da gente no começo da primeira unidade, era estudar o sistema capitalista. E aí existem muitos conceitos que são trabalhados pela sociologia, mas que servem a todas as ciências humanas quando a gente vai tratar de um sistema social, como é o caso do sistema
social e também econômico, como é o caso do sistema capitalista. Então a gente trabalhou alguns conceitos de forma rápida, né? Conceitos como o conceito de trabalho, forças de produção, divisão social do trabalho, porque se por acaso vocês encontrassem em algum texto esses conceitos, vocês tivessem alguma familiaridade do que significam. Além disso, a gente também trabalhou naquele período a produção os modos de produção pré-capitalista, capitalistas, como por exemplo o modo escravista, o modo feudal, o modo das sociedades comunais ou o modo primitivo. Então, nesse primeiro módulo, ele vai ser dividido em 2 vídeos, esse é o primeiro, e nós vamos discutir nesse primeiro os conceitos, né, que eu trabalhei logo de início nas primeiras semanas, e o segundo vídeo a gente vai falar sobre os modos de produção pré-capitalista. Então, esse primeiro módulo é um módulo de revisão, né? Do primeiro tema que nós trabalhamos. Os vídeos posteriores, né, vão ser sobre o sistema capitalista em si, as características, que vai ser revisão também, porque em algumas turmas eu cheguei a trabalhar todas as características, em outras não. Então, o começo, o primeiro vídeo sobre o sistema capitalista, também vai ter um caráter de revisão. E os outros, a gente já vai estar começando a falar de conteúdos que até então não tínhamos trabalhado em sala de aula. Então é isso. Bem, vamos começar. Então, como eu falei, nessa primeira aula a gente vai falar sobre o trabalho como uma atividade humana. Como eu disse, são conceitos da sociologia, mas que são extremamente úteis para as ciências humanas como um todo e para a compreensão dos modos de produção também. E, claro, do capitalismo. O primeiro conceito que eu cheguei a trabalhar com vocês em sala de aula foi o conceito de trabalho, né? Trabalho pode ser entendido como qualquer atividade manual, social, artística, intelectual e etc., realizada para atender necessidades humanas e que modifica a natureza de forma racional. Como eu discuti em sala de aula, o trabalho ela é uma atividade essencialmente humana. É uma atividade que o objetivo central dela é atender às necessidades que os seres humanos têm para sobreviver e também para se reproduzir. Então nós temos necessidade de roupas, nós temos necessidade de moradia, nós temos necessidade de alimento, nós temos necessidade de água potável, por exemplo, para a nossa sobrevivência e também para a nossa reprodução. Então o ser humano, ele através do seu trabalho, ele tenta atender a essas necessidades. Então, por exemplo, o trabalho do pedreiro é que vai permitir a construção da casa, assim como o trabalho de todas as pessoas que tiveram relação com a produção dos materiais necessários para construir essa casa. Então, a atividade do trabalho é a atividade que vai permitir o atendimento dessa necessidade. E aí, por isso que ele é classificado em diversos tipos de atividade. Atividade manual, atividade social, né, artística, porque entretenimento também é uma necessidade humana, e aí entra o trabalho do artista que entretém essas pessoas, né? E para a geografia, o trabalho é um conceito muito importante porque o espaço geográfico é construído através do trabalho. Quando a gente analisa um determinado espaço, por exemplo, uma imagem de satélite de uma grande cidade, a gente pode ver ruas, podemos ver viadutos, podemos ver edifícios, né? Construções de toda a natureza, e aquelas construções, aquelas rodovias, viadutos estão ali para atender necessidades das pessoas que vivem naquela cidade. Então, nada que existe dentro de uma cidade foi criado sem uma intenção. Tudo foi intencional. E essa intenção é de atender às necessidades dos indivíduos que ali habitam. Então, o trabalho, ela é qualquer atividade que nós exercemos, que seja produzindo um produto, seja oferecendo um serviço, mas que a gente faz para atender uma necessidade nossa e também de outras pessoas. Só que o trabalho ele não pode ser confundido com o emprego, né?
porque o trabalho ele não necessariamente está vinculado a uma remuneração. É o caso, por exemplo, de um agricultor de subsistência. Ele produz visando ter alimentos para sustentar a sua família. Então, o objetivo de um agricultor de subsistência é alimentar a si e alimentar a sua família. Ele pode sim vender os excedentes, aquilo que sobra, aquilo que a família dele não vai consumir, mas não necessariamente ele vai fazer essa comercialização dos excedentes, porque muitas vezes ele não tem excedentes para comercializar. Mas o que você observa é que o objetivo principal dele é atender à sua própria necessidade. Então não existe uma remuneração pelo trabalho que ele faz. Ele quer colher frutos para o seu sustento. E aí o que acontece? Nós, seres humanos, vivemos em sociedade. E as sociedades elas são extremamente complexas. E nessa sociedade, os indivíduos cumprem diferentes funções, diferentes trabalhos. E essas diferentes funções e trabalhos são divididos. É aí que a gente tem a divisão social do trabalho, ou seja, a maneira como a sociedade se organiza para realizar as atividades produtivas. Como, por exemplo, a sociedade, a gente pode dizer que no trabalho pode ser dividido como manual e intelectual. A gente tem um trabalho que é mais braçal, como vocês podem observar nessa imagem de 1920, numa das fábricas de Lewis, né, nos Estados Unidos. O que o rapaz está fazendo ali é uma manutenção em uma máquina, é um trabalho manual, é um trabalho braçal, né? É um trabalho em que ele tem que realizar uma atividade física do seu corpo para realizar essa atividade. É com a maioria dos operários, por exemplo, numa fábrica. É uma atividade manual no qual ele está manipulando máquinas, ele está manipulando a matéria-prima, ele está manipulando peças. E o trabalho intelectual seria o trabalho, por exemplo, de um pesquisador, de um cientista, que ele utiliza mais a sua capacidade racional. Mas a divisão do trabalho ela não se limita somente a uma divisão de trabalho manual e de trabalho intelectual. Muitas sociedades dividem o trabalho pelo gênero, masculino, feminino, por critérios espaciais e até mesmo por critérios geopolíticos. Por exemplo, as sociedades comunais, as sociedades indígenas, por exemplo, elas costumavam e costumam, muitas delas ainda, a dividir o trabalho pelo sexo. Então, os homens e as mulheres tinham funções diferentes. Por exemplo, a caça e a pesca cabia aos homens. E o menino, quando ele estava em fase de aprendizado, ele saía junto com os homens adultos para aprender a caçar, aprender a pescar. A mulher cabia uma função mais ligada à coleta, por exemplo, de raízes, de frutos e também a outras atividades feitas dentro da oca, como o preparo dos alimentos. Então, a menina, por exemplo, acompanhavam as mulheres adultas em atividades ligadas à lavoura, ligadas à coleta de raízes e frutos na floresta e também à preparação dos alimentos. Então, você tem aí uma divisão social do trabalho, mas é uma divisão social que se organiza em relação ao gênero. Homens e mulheres, né, têm funções diferentes dentro daquela sociedade e, por isso, realizam trabalhos diferentes. E existem várias outras maneiras de você dividir socialmente o trabalho, né? Bem, o próximo conceito seria a força de trabalho. O que seria a força de trabalho? Ela é a capacidade física, né? No caso do trabalho manual, né? Ou a capacidade intelectual pelo qual o homem desenvolve bens e serviços. Então, no caso, quando a gente fala de força de trabalho, é a capacidade que um trabalhador tem de realizar uma atividade. É o seu conhecimento técnico, é o seu saber fazer uma determinada atividade. E aí o que acontece? Como vocês podem observar na imagem, né, animada que nós temos aqui no canto, aonde você tem uma série de trabalhadores, de operários de uma linha de produção de uma indústria de calçados, aonde eles estão realizando alguma atividade que pode ser, por exemplo, de costura, pode ser, por exemplo, de organização de uma panilha de um sapato, por exemplo, né?
mas eles sabem, eles têm um conhecimento técnico para realizar essa atividade que eles têm. Então, isso é a força de trabalho, é a capacidade que você tem, o conhecimento técnico que você possui para realizar uma determinada atividade. É como, por exemplo, o agricultor que sabe como plantar o feijão, que sabe quando, como, de que maneira plantar o milho. Então ele tem um conhecimento, ele sabe fazer uma determinada atividade, um determinado trabalho. E é por isso que muitas vezes a gente encontra o termo vender a força de trabalho. O que significa vender a força de trabalho? Você tem o conhecimento técnico para realizar uma determinada atividade e você troca esse conhecimento, a capacidade de fazer aquilo em troca de um salário. É como esses operários. Eles sabem realizar a atividade o que eles estão praticando e vendem ao seu patrão a possibilidade de fazer esse trabalho em troca de um salário. Então ele está vendendo a sua força de trabalho, a sua capacidade física, a sua capacidade intelectual de realizar um determinado serviço e produzir um determinado bem. Um outro conceito que a gente trabalhou foi os meios de produção. Eles seriam os meios materiais, seja a matéria-prima ou seja os instrumentos de produção necessários à produção de qualquer tipo de bem ou de serviço. Como voltando à imagem, né? Seria meios de produção, todos os equipamentos, como vocês podem observar que tem uma esteira, você tem um robô que vai selecionando o calçado e vai jogando para outra esteira. Você tem máquinas de toda a natureza dentro dessa fábrica para que os operários realizem determinada atividade e que isso resulte na produção dos sapatos. Além disso, você tem a matéria-prima do qual é feito o sapato, o tecido, o estofamento, a tinta, o pigmento da tinta que vai dar cor a esse tecido, o couro para calçados que se levam couro, entre outros materiais que são utilizados para a fabricação desse produto, né? Então, os meios de produção seriam todas as matérias-primas e também todos os instrumentos necessários para a realização da produção ou para a realização de um serviço, né? O próximo conceito seria o modo de produção, que seria inclusive o tema da nossa próxima aula. O modo de produção é a maneira como a sociedade é organizada para garantir a sua própria sobrevivência e continuidade. Ou seja, é a forma como a sociedade é organizada para garantir a sua reprodução, né? Existem diferentes tipos de modos de produção. Nós que vivemos, nascemos dentro do capitalismo, costumamos pensar que só existiu o capitalismo, né? E talvez o socialismo, já que alguns países se tornaram socialistas e outros ainda são, né? Mas, na verdade, antes do capitalismo existir, antes de surgir o socialismo, existiram diversos tipos de modos de produção. Modos de produção que surgiram em épocas específicas, em lugares específicos e que foram sendo adotados por várias sociedades. Então, existiram diferentes maneiras das sociedades se organizarem para produzir, né, para realizar trabalho e assim garantir a sua sobrevivência, garantir a sua continuidade. Como, por exemplo, a gente teve o modo primitivo, que é lá da época que a gente tem desde a época da pré-história, e nós ainda podemos encontrar em algumas sociedades mais reclusas, como, por exemplo, as sociedades indígenas antes da chegada dos europeus à América, né? Algumas sociedades tribais africanas antes também da chegada dos europeus, os aborígenes da Austrália também antes da chegada dos ingleses na Austrália. E aí o que acontece? Você tinha ali um conjunto, uma organização social que era chamado que foi chamado posteriormente do modo de produção primitivo ou das sociedades comunais. Mas além desse, a gente teve também um modo escravista, que aconteceu em impérios como Roma, como Grécia, né?
apesar que a Grécia não foi um império, né, eram cidades autônomas, mas também tivemos o modo de produção asiático, o modo de produção feudal, e do modo de produção feudal, né, quando ele foi entrando em declínio, foi surgindo o capitalismo. E, posteriormente, surgiu o socialismo. Então a gente tem vários modos de produção que foram alguns coexistindo entre si e outros dando lugar a um modo de produção totalmente diferente, como foi o feudalismo, que foi dando lugar ao capitalismo. Além disso, o modo de produção ele tem vários níveis. Ele tem um nível econômico, ele tem um nível jurídico e político, e ele também tem um nível ideológico. Porque quando a gente fala de modo de produção, não nos referimos exclusivamente à economia, não nos referimos exclusivamente à produção. Porque o modo de produção ele está vinculado, ele está associado com todas as esferas da sociedade. Então, o modo de produção é afetado pela sociedade, pela forma como aquela sociedade se organiza, mas também afeta a organização social. Então, por exemplo, ele no plano, não afeta somente o plano econômico, como se produz e como se negocia bens e serviços, mas ele também afeta a organização da sociedade. Ele está relacionado aos papéis de cada um na sociedade. Como, por exemplo, se a gente for levar em consideração o modo de produção feudal, dentro do feudalismo você tinha uma divisão social de classes, né? E aí cada uma dessas classes tinha um papel diferente na produção e também nas relações, né? Você tinha o nobre, você tinha o clero, você tinha também os servos. E cada um deles possuía um papel dentro daquele modo de produção que era o modo de produção feudalista. Mas os modos de produção, eles também têm relação com as leis, como por exemplo no capitalismo. Quando o capitalismo surgiu, uma das grandes lutas dos burgueses durante o processo de construção do capitalismo foi a luta pelo direito da propriedade privada. O capitalismo surge numa época em que você tinha governos absolutistas e todos os burgueses estavam à mercê das decisões e dos interesses da coroa, dos reis, né? Então os reis eles tinham um poder praticamente absoluto e eles interferiam muito na economia e também podiam interferir na propriedade privada de quem quer que fosse. Então o que é que acontece? Uma das coisas que os burgueses lutaram bastante durante o processo em que o capitalismo foi se formando e se consolidando foi de que o direito à propriedade fosse respeitado. Porque você poderia ser um comerciante que obtesse algum lucro, que criasse, construísse um patrimônio, mas você poderia perder esse patrimônio por conta da forma como o poder era organizado naquela época, que era um poder que não necessariamente o rei tinha necessidade de respeitar essa propriedade privada. Então, uma das primeiras lutas que eles tiveram foi para que essa propriedade privada fosse um direito que não podia ser tomado por qualquer motivo, né? E os modos de produção também têm relação com a política. Afinal, há forças produtivas que defenderão seus interesses junto àqueles que administram a sociedade. Então, os burgueses, por exemplo, eles foram buscar dos reis aquilo que era de interesse deles para a economia, aquilo que era de interesse deles para o desenvolvimento das suas atividades econômicas, não somente no feudalismo, como no capitalismo também. Então, as forças produtivas, elas sempre estão buscando tentar defender os seus interesses e criar novas oportunidades para o desenvolvimento dos seus negócios. O empresariado, por exemplo. E muitas vezes eles buscam isso através do apoio governamental, do apoio de quem está no poder, de quem administra a sociedade. Então, o modo de produção ele também está ligado a uma dimensão política.
E por fim, há uma dimensão ideológica, porque ele tem relação com ideias que ajudam a manter tudo funcionando, né? Todo modo de produção vai ter uma ideologia imbricada, uma ideologia que vai definir o que é o melhor para que aquele modo de produção possa sobreviver e para que as coisas funcionem. Por exemplo, o principal objetivo do capitalismo é a geração do lucro. Então, a ideia de você realizar uma atividade, né, e obter lucro com a atividade econômica que você realiza é algo que foi naturalizado, né? É uma ideia que foi muito defendida no capitalismo. E hoje em dia ninguém acha estranho você realizar uma atividade e cobrar o que é justo pela atividade que você está realizando. Isso porque faz parte da ideologia capitalista que é natural você cobrar pelo serviço que você realiza. E ao cobrar, você querer ter um lucro em cima daquela atividade, daquele produto que você está comercializando ou aquele serviço que você está prestando, né? Acabei passando aqui. Então, o que é que acontece? Então, como vocês podem observar, o modo de produção ele tem vários níveis. Ele está ligado à sociedade, ele está ligado à economia, ele está ligado à justiça, ele está ligado à política, ele também está ligado às ideologias que permitem com que o sistema continue funcionando. No que se trata de economia, ele é um conceito um pouco mais complexo, né? A gente pode, nesse momento de pandemia, os noticiários têm falado muito sobre a questão da economia, da necessidade de que a economia continue funcionando, e nós podemos perceber pelo noticiário o receio que os mercados e que os governos estão agora de uma profunda crise econômica que o mundo inteiro pode e provavelmente vai entrar, né, por conta da paralisação das atividades econômicas. Mas economia é uma palavra que a gente tem tanta familiaridade, a gente ouve tanto, que ela meio se torna natural, mas ninguém para pensar o que é a economia. E eu não falo a ciência econômica. A economia como um todo, o que é, né? Então, é um conceito que todo mundo entende, mas que é complicado de ser explicado. Então, a economia ela é a forma pela qual os indivíduos de uma sociedade participam da produção, da distribuição e também do consumo de bens e de serviços. Por exemplo, todos nós temos desejos e também temos necessidades, como eu falei quando estava me referindo ao trabalho. E é natural que as pessoas possuam desejo de ter um determinado objeto, ter um celular novo, ter uma roupa nova para o final do ano, para uma festa, né? Ou tem necessidades, como por exemplo a necessidade de alimentos, né? A necessidade de luz elétrica, a necessidade de água encanada. Então, todo ser humano ele tem desejos que costumam ser infinitos, né? O ser humano é um ser de desejos infinitos. À medida que a gente atende a um desejo, aparece um novo desejo que a gente quer atender também. E também sempre temos necessidades a cobrir. E aí, para atender esses desejos e atender essas necessidades, precisamos de recursos. Esses recursos podem ser a matéria-prima para produzir o que a gente necessita, que a gente deseja ter, ou então dinheiro para poder comprar aquilo que a gente necessita, aquilo que a gente deseja. Se você precisa de um celular novo, você precisa de dinheiro para comprar um celular novo. Se por acaso você tem a necessidade de costurar suas roupas, você precisa de ter linha para realizar o serviço. Então, a gente precisa de recurso para atender essas necessidades, seja matéria-prima para nós mesmos produzirmos aquilo que desejamos ou que necessitamos, seja o dinheiro para comprá-lo. E aí o que acontece? Mas mais do que isso, nós também necessitamos de colaboração, de serviço e de produtos de outras pessoas. Por exemplo, há trabalhos que você não pode realizar sozinho. Há produtos que você não pode produzir sozinho. Você precisa da colaboração de outras pessoas que junto com você vão realizar aquela atividade
que é sua necessidade ou seu desejo. Além disso, muitas vezes você tem uma necessidade que, para ser atendido, precisa do serviço especializado de outra pessoa ou de uma empresa especializada naquilo que você quer realizar. Além disso, muitas vezes você precisa de produtos, de mercadorias, de máquinas, de matéria-prima, que é produzido por uma terceira pessoa para realizar a atividade que você quer. Então, muitas vezes, para atender os nossos desejos, para atender as nossas necessidades, a gente precisa de recursos, precisamos de colaboradores, precisamos do serviço ou então de produtos de terceiros, de terceiras pessoas. E aí o que acontece? A economia, ela vai ter uma ligação muito forte com o atendimento desses desejos e dessas necessidades. E eu vou explicar isso usando um exemplo, uma camisa de algodão. Digamos que você precisa ter uma camisa de algodão para poder trabalhar, né? Ou então para ir para a escola, né? Você precisa de uma camisa branca de algodão para poder ir nos primeiros dias de aula, quando não costuma ter ainda farda. Só que para você ter essa camisa de algodão, você vai precisar que 2 movimentos sejam feitos, né? Não necessariamente simultaneamente, mas 2 movimentos são necessários para que você tenha essa camisa de algodão. O primeiro movimento é que você precisa que a camisa de algodão exista. Você precisa que alguém produza uma camisa de algodão. Então você vai precisar que um agricultor plante este algodão, colha este algodão, que uma indústria faça o beneficiamento desse algodão e ele seja transformado em linhas, né? Essas linhas sejam tecidas e formar o tecido. Você também vai precisar de uma indústria ou de uma manufatura que vá transformar esse tecido produzido a partir da linha do algodão em uma camisa. Você vai necessitar de que pessoas façam o transporte desse produto final e de alguém que faça a comercialização desse produto depois que ele chegar por exemplo, a um shopping, a uma loja, a um departamento. Então você precisa que um conjunto muito grande de pessoas realize cada uma as suas próprias atividades bem específicas, para que aquele objeto que é de sua necessidade venha a existir. Então você precisa que toda uma cadeia de forças produtivas e de mão de obra e de matéria-prima esteja em movimento para que esse produto que você necessita seja criado. O outro movimento é que você precisa ter dinheiro para isso, para comprar essa camisa. Então não adianta ela estar ali pronta, ela ter sido criada, ela ter sido produzida, se você não tem dinheiro para comprá-la. Porque afinal de contas, materiais foram necessários para produzi-la, insumos foram consumidos, como por exemplo o combustível para transportar o algodão para a fábrica de beneficiamento, ou ao próprio serviço dos trabalhadores que trabalharam em toda essa cadeia produtiva até que a camisa de algodão ficasse pronta. Então existe um grande consumo de recursos, de trabalho que foi realizado para que aquela camisa ficasse pronta. E você precisa pagar para possuí-la, já que houve um gasto de dinheiro para que ela fosse produzida. Então aí começa o segundo movimento, você precisa trabalhar para ter esse dinheiro. E aí digamos, por exemplo, que você trabalhe como um assessor num escritório de advocacia. Ali você está trabalhando diretamente com um advogado. O advogado realiza uma atividade que vai ser a defesa de uma pessoa que necessita de atendimento especializado, né, para resolver, por exemplo, uma causa judicial. Então, você dá assessoria a esse advogado, você atende às necessidades desse advogado, para que esse advogado tenha tudo o que é necessário para atender às necessidades e os desejos dos clientes dele. E em troca dessa atividade que você realiza de assessoria, você recebe um salário. E é com esse salário que você vai comprar essa camisa de algodão. Observe que você, ao mesmo tempo
que está no segundo movimento, você faz parte do primeiro, porque você também gera produto, você também gera serviço que vai atender às necessidades de outras pessoas. A economia é tudo isso. Esse conjunto que parece uma máquina formada de várias engrenagens, onde uma engrenagem atende à necessidade da outra engrenagem, para que um componente da máquina funcione e assim a máquina, que seria a sociedade, a economia, funcione. Então, a economia seria esse conjunto formado por todas essas forças produtivas que fazem todos esses movimentos que eu expliquei agora. Então, é a forma mais clara que eu tenho para explicar a vocês o que seria economia. Então, ela é a forma pela qual os indivíduos de uma sociedade participam da produção, da distribuição e do consumo desses bens e desses serviços. Então, observe, você precisou de que alguém produzisse a camisa. Então, você tem uma série de indivíduos que participam do processo de produção. Você precisou que essa camisa fosse distribuída, que ela fosse transportada da fábrica ou da pronta entrega para uma loja. Então você precisou de pessoas que participassem da distribuição. E você faz parte do consumo daquele produto, porque você consumiu, você comprou aquele produto para poder utilizá-lo. E também, quando você trabalha, você também vai estar produzindo uma atividade, um serviço que vai atender à necessidade ou ao desejo de uma terceira pessoa. Então, a economia é esse conjunto bem complexo, né? Por isso que é difícil explicá-lo, mas no qual é o motor de funcionamento de toda a sociedade, o motor de funcionamento do modo de produção, do sistema de produção no qual a sociedade está inserida, no qual a sociedade se organiza. Bem, o próximo conceito seriam as forças produtivas, né? As forças produtivas são a forma pela qual o homem, através do trabalho, utilizou os meios de produção que lhe estavam disponíveis. A gente pode entender como sendo as forças usadas para controlar e também para transformar a natureza, e assim você produzir bens materiais. E aí, as forças produtivas elas seriam compostas por três elementos. Os meios de produção, que seriam a matéria-prima e os equipamentos necessários para se produzir. Os métodos e técnicas de produção, porque afinal de contas você tem toda uma maneira de se produzir todo determinado produto, né? Você vai precisar realizar uma técnica, você vai precisar realizar uma atividade. Bem, o próximo conceito seria as forças produtivas. As forças produtivas seriam a forma pela qual o homem, através do trabalho, utilizou os meios de produção que lhe estavam disponíveis. A gente pode entender como sendo as forças que são usadas para controlar e transformar a natureza e assim produzir bens materiais. Porque quando a gente realiza um trabalho, a gente está modificando a natureza. Por exemplo, você pega a madeira, tira da madeira a celulose e da celulose você faz papel. Então, para produzir o papel que vai ser necessário, por exemplo, para que os engenheiros dessa imagem, desse canteiro de obras, façam a planta baixa da construção que eles estão fazendo, né? Façam todos os esquemas da construção que eles estão idealizando, eles precisam do papel. Mas para isso você tem que transformar um elemento natural, que seria a celulose da madeira, em papel. Então, as forças produtivas seriam todas as forças usadas justamente para modificar a natureza, para controlar a natureza, e assim você produzir um bem material. As forças produtivas elas seriam compostas por três elementos. Os meios de produção, né, que seriam tudo aquilo que é necessário para você realizar o trabalho, seja a matéria-prima, seja os equipamentos. Os métodos e técnicas de produção, porque toda atividade que você faz tem uma metodologia para ser seguida de como fazer, de como realizar, de como produzir aquele produto, ou de fazer aquele serviço de maneira correta, né, para que o produto final atenda à necessidade que a pessoa possui, e também as ferramentas e os equipamentos, né?
Por fim, a gente tem as relações de produção, né? As relações de produção seriam a forma pela qual os diversos homens ou agrupamentos se relacionam entre si em todo o processo de produção material existente na sociedade. Nós podemos entender como a forma como os seres humanos desenvolvem suas relações de trabalho e distribuição no processo de produção. Seria como, por exemplo, a relação entre empregado e empregador, entre funcionário e patrão, né? As relações que se estabelecem entre eles. Só que é um pouco mais complicado. As relações de produção, elas envolvem o regime de propriedade dos meios de produção, né? Como é que esses meios de produção estão distribuídos, quem é que detém esses meios de produção, a forma de repartir os produtos, né? E também a estrutura social, ou seja, a divisão de uma sociedade. Vou dar um exemplo. No feudalismo, você tinha como sendo o principal meio de produção a terra, o feudo, né? E essa terra, esse feudo, era a base para a produção agrícola da época. E a quem pertencia a esse meio de produção? Pertencia aos nobres, né? As terras, os feudos pertenciam à nobreza durante o feudalismo. Então aí você tem um regime de propriedade dos meios de produção, que seria a terra, o principal, além das ferramentas que eram necessárias utilizar durante o plantio e a colheita. E você também tinha a forma como é repartido essa produção. Como a terra pertencia aos nobres, grande parte do que era produzido ficava para o dono da terra. Então, quem era que produzia? Eram os camponeses. Eles produziam, eles plantavam, e o produto que era produzido era repartido entre as classes sociais da época. Daí vem a estrutura social, a divisão social. Nós tínhamos a nobreza, nós tínhamos o clero e também os servos. Os servos, que eram formados pelos vilões e camponeses, realizavam todas as atividades agrícolas, de artesanato, e esse produto, desse trabalho desses servos, ele era distribuído para as outras classes sociais. Uma pequena parte ficava para os servos, e a maior parte era entregue à nobreza, na forma de tributos, né, de impostos que eles tinham que pagar, e também uma parte do que eles produziam era entregue à igreja através de dízimos, né, dízimos que eram regularmente pagos à igreja todos os meses. E aí o que você tinha? Você tinha o produto produzido pelos servos sendo repartido entre as classes sociais. Então as relações de produção ela é baseada nesse tripé, o regime de propriedade dos meios de produção, né? Quais são esses meios de produção, a quem eles pertencem, a forma de repartir esses produtos oriundos do trabalho e também a estrutura social, a divisão da sociedade, que vai determinar, inclusive, como esses produtos, essa riqueza produzida, vai ser distribuída. Bem, nessa primeira aula, por enquanto, é só isso. Eu encerro a aula mostrando a vocês uma imagem de uma localidade. Eu vou sempre encerrar as nossas aulas mostrando a imagem de um lugar do mundo. E eu escolhi para finalizar essa videoaula mostrar para vocês uma visão da grande mesquita de Djenné, que é uma cidade de um país africano, da África Ocidental, chamado Mali. É uma cidade em que praticamente tudo é construído com tijolos de barro. Até mesmo a própria mesquita, que vocês podem observar em segundo plano, ela é toda construída com blocos feitos de barro e o acabamento dela também é feito em barro. Por isso que quase todos os anos eles têm que estar sempre fazendo reparos. E aí em todas as aulas eu vou finalizar mostrando imagens de um lugar diferente do mundo. E para essa aula eu escolhi mostrar para vocês essa mesquita bastante peculiar, né? Ela tem uma arquitetura muito própria, muito diferente do que a gente costuma ver. E é isso. Obrigado
pela paciência de vocês e espero vocês para a próxima aula.